A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, né? Que Deus abençoe grandemente a nossa vida, né? Que nós sabemos que daqui para frente, né? É muita tribulação, né? Não tem nada fácil mais. Mas se nós se firmar na esperança, na fé, né? Ali na presença de Deus, nós venceremos, nós cheguemos ao final. Mas Deus colocou uma palavra no meu coração, e eu vim aqui, né, compartilhar com vocês, né? Então, olha o que Deus diz através do rei Davi, né? Às vezes a palavra está dizendo para uma pessoa, né? Só que o rei Davi estava dizendo para ele, não era para nós. Olha o que Deus fala aqui. O título é assim, Salmo capítulo 27. Anelo pela presença de Deus, né? Então diz assim: o Senhor, o rei Davi falando, o Senhor é a minha luz. Ele não estava dizendo, o Senhor é a nossa luz. Por que o rei Davi não falou que é a nossa luz? Porque nem todo mundo recebe Deus como a luz dele. Então, vê como que é o homem cheio de sabedoria de Deus, né? E de entendimento. Diz assim, o Senhor é a minha luz. Porque ele confiava no Senhor, o rei Davi. E nós, será que nós pode falar isso? Será que nós confia mesmo? Certo tempo para cá, ou mesmo do início da terra até agora, poucos conseguem falar isso. Deus é a minha luz. Por quê? Porque quando começa a ser espinhado, ele já começa a dizer, cadê o Deus? Deus não é mais comigo? Né? Então, se Deus é a luz, ele nunca vai sair. E se a sua, né? Se a sua esperança, a sua fé está nesse dizer que Deus é a sua luz, então por que você vai perder a esperança? Quando vir algo para você, quando você estiver passando num problema, com um problema difícil, ou passando no vale, deserto, problema, dificuldade, você já enfraquece, né? Então, olha só. Então ele diz, o rei Davi, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Isso não é só a salvação da vida eterna, não. Isso é a salvação também de um problema, de uma doença. Quando você fica curado, você está o quê? Salvo daquela enfermidade. Quando tem aí um inimigo apertando você, Deus tira ele do seu caminho, você fica salvo. Também aqui, essa salvação também se coloca também desses tipos de coisa. Então ele diz aqui, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Fortaleza vem do forte, né? Vem do forte. Então, se todos nós observar e praticar e ter como exemplo, ou até mesmo colocar, né, o Senhor sendo a nossa luz, a nossa salvação e a fortaleza da nossa vida. Por que o rei Davi disse assim, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizar o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Por que ele disse isso? Porque Deus era a luz dele, para iluminar onde ele tinha que ir, por onde ele tinha que passar, qual o caminho. Aquele que anda nas trevas,
Ele não sabe onde é que... Qualquer buraco que pisar, ele cai. Ou qualquer vacilo, digamos assim, qualquer vacilo, ele já escorrega e cai. Muitos crentes que creem em Deus, começam a crer e termina se afundando por causa disso. Ele não tem totalmente a confiança em Deus, né? Ainda não armou a casa dele na rocha. Armou na areia, areia da praia que escorrega, qualquer vento, a casa já cai, como diz o apóstolo Paulo, né? O homem prudente, né, que constrói a casa numa rocha, pode vir o que vir, a casa não vai cair. Mas aquele que constrói numa areia, qualquer vento que vir passa e derruba a casa. Então, o rei Davi, não é por um acaso que ele diz, né, que não se atemorizará o coração dele. E também fica confiante, né? Qualquer que estourar, qualquer guerra que estourar, ele ainda fica confiante. Por quê? Porque Deus é a luz dele. Clareia ele para onde ele tem que ir. Se tiver um buraco, ele sabe aonde é que está o buraco, ele vai se desviar. Onde está o inimigo, ele sabe onde é que está o inimigo, ele vai se desviar. Né? E aí a salvação, o livramento. Né? Deus salva ele. Né? E a força é aonde nós temos força, que nós precisamos de força para nós lutar. Você já viu um fracassado lutar alguma coisa? Não. Então a palavra de Deus, né, está nos apontando que nós teremos que ter esses 3 itens, ou até mais, mas esse daqui é necessário. A luz, para nós saber onde é que vamos, né? A salvação, que Deus é a nossa salvação, que é o que livra nós, e a força que é para nós lutar, né? Então, a quem temerei? Ele diz: quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeça e cai. Por que que ele cai? Porque eles estão nas trevas. Não há luz nele, né? E não há salvação, não há quem livre ele, né? E não há força nele, eles são fracos. Por isso que eles caem, né? Tropeçam e caem. Então esta é a mensagem que Deus, né, colocou aqui no meu coração, e para que nós tenha aí uma esperança, não perder a esperança, que Deus, se Ele é conosco, se você diz que Ele é com você, se Ele é a sua luz, né, é a sua salvação, é a sua fortaleza, então tenha esperança que Ele não vai te deixar na mão, nunca, não vai mesmo não. Agora, se você não crê nele, se você está servindo a outro Deus, aí já complica as coisas, né? Como diz a palavra, um homem não dá para servir a 2 senhores, não. É um ou é o outro, entendeu? Então a palavra é essa que Deus colocou no meu coração. Fica na paz, que Deus abençoe em nome de Jesus.